Olá, aqui é Fernanda Signorini, pesquisadora e mentora de métodos autênticos, e seja muito bem-vinda à nossa série Crie Seu Método Autoral. Bom, hoje eu venho falar sobre o conceito do que é um método e o que não é um método. Muitas pessoas, muitas mulheres aqui me falam sobre essa procura de desenvolver um método, mas poucas sabem o que é exatamente, né, essa estrutura metodológica que a gente sempre fala por aqui. Bom, isso gera muita confusão entre vocês. Você também tem essa dúvida? Me conta. Coloca aqui para mim. Curta esse vídeo e simbora desenvolver a potencialidade de um servir que tem um método claro, estruturado e com muita potência, porque sem método, minhas deusas, não é possível chegar muito longe, tá? Então, por isso que eu quero trazer esse conceito para vocês. Bom, primeira coisa que eu quero trazer é sobre o que não é um método, tá? Então, vá anotando aí para você entender que realmente, definitivamente, não é um método. Primeiro, uma técnica não necessariamente ela é um método. Ter uma ferramenta isolada também de trabalho não é um método. Criar uma sequência de práticas ou exercícios também não é um método. Ou então um conjunto de práticas que não tem uma conexão clara entre elas. Você já teve a sensação aqui de quando você pensa na aplicação do seu trabalho, às vezes você vai pensando nessas ferramentas, nessas práticas, você vai aplicando, você vai vendo o resultado, mas você não entende necessariamente como que essas técnicas e essas práticas que você escolhe, elas conversam entre si e trazem uma coerência lógica para o processo que você está propondo. E aí parece que os seus exercícios ficam um pouco solto. Você vai aplicando, mas você não entende exatamente essa linha que vai costurando essa intenção dessa prática, desse trabalho que você está trazendo. Você já teve essa percepção de sentir que sua prática está solta, que os seus exercícios podem estar um pouco soltos? Bom, isso é muito comum. Isso, muitas de nós passamos por isso, principalmente porque a gente não tem um método. Então, primeiro é esses pontos do que não é um método, tá? Para ficar mais claro. E aí, Fê, então, o que é definitivamente um método? O método, queridas, eu deixei aqui alguns tópicos para explicar para vocês com a maior intenção de vocês terem muita clareza dentro desse conceito. E primeira coisa é que um método, ele é a apresentação de um caminho para se chegar em algum lugar. Então, ele é um caminho estruturado, coerente, que me leve para um lugar. Que lugar que é esse? Um lugar de transformação palpável, né? Um lugar que eu sei exatamente aonde eu estou direcionando essas práticas, porque eu sei aonde eu quero chegar com elas. Então, basicamente, num resumo, método é isso, tá? Então, nesse caminho existe uma lógica, né? Uma lógica de sequência, uma lógica de narrativa, uma coerência entre esses passos dessa sequência. Mesmo que essa sequência ela seja mais flexível, né? Porque a gente também não quer criar algo muito engessado, que você adapte a partir das pessoas que você está atendendo, a partir do público que você está atendendo, mas você consegue entender qual é essa ideia narrativa dos conceitos que compõem esse passo a passo que você desenvolve para apresentar e para chegar nesse lugar de transformação. Então, anote isso, isso é uma coisa muito importante. Existe sim uma intenção muito clara quando você desenvolve o método. E geralmente essa intenção ela vem antes de você estruturar. Porque se você não tem a clareza de onde você quer chegar, como é que você vai desenvolver esse caminho de aplicação? Né? Então, essa para mim é a grande definição, a definição geral para que você entenda o que é realmente encontrar, escrever e estruturar um método, tá? Então, primeira coisa é você começar a definir esse ponto de partida que você começa dentro da sua pesquisa, dentro desses corpos que você quer atender. Que ponto de partida é esse, né? Quais são
esses estados no presente desse corpo, para que você consiga construir um caminho que se desenvolva e que chegue nesse resultado. Então, a primeira coisa, defina o ponto de partida do seu método, né? Entenda qual é esse estado realmente atual, quais são as dores que esse corpo carrega, quais são os desejos que esse corpo tem, né? E que eles estão em busca de quê? Que caminho é esse que eu quero construir, né? Para chegar em algum lugar. Beleza? Então, tenha isso muito claro. Eu sei com quem eu estou falando, qual é o estado inicial desses corpos, da onde eu estou partindo. O segundo ponto é exatamente você entender qual é o caminho, né? Então, como é que você vai conduzir as etapas? Quais são esses princípios que sustentam esse caminho? Quais são as práticas sequenciadas que você define enquanto uma sequência básica e lógica que leve desse estado inicial para esse ponto de transformação? Então é muito importante, né? Exatamente esse caminho ficar muito bem descrito, muito bem definido, você entender quais são esses princípios. Quem é minha aluna sabe que eu chamo de parâmetros, né? Quais são os nossos parâmetros, quais são os seus conceitos que você define enquanto conceitos autênticos, conceitos que apresentam e esclarecem esse caminho para você, enquanto pesquisadora, e para quem for receber o seu servir, né? Quando você consegue explicar para as pessoas exatamente o caminho que você propõe, muita coisa muda. As pessoas mudam a percepção do seu trabalho, você consegue ser mais valorizada porque você entende o caminho que você está propondo e, além do que, você realmente consegue dominar o resultado da entrega que você faz no seu trabalho. Então, é muito importante você entender com muita clareza quais são essas práticas que conduzem essas etapas. Que etapas são essas? Quais parâmetros são esses? Quais conceitos que você traz para que se justifique esse apontar desse caminho de transformação? Ok? E o terceiro ponto é exatamente a transformação, que é muito importante que você saiba aonde é que você quer chegar com o seu trabalho. Se você não tem essa clareza, queridas, você precisa tê-las agora, nesse instante, entender, defini-la qual é. Então, perguntas gatilhos para você entender. Quando eu passo por esse processo, quando eu passo por esse caminho, o que é que muda na minha vida, né? Prática mesmo, material e da vida cotidiana. O que é que se revela para mim internamente, externamente? O que é que se reorganiza dentro desse trabalho bem feito, seguindo essa sequência? O que que se reorganiza nesse corpo? O que que se reorganiza nesse sentir? Enfim, você precisa entender exatamente qual é o ponto que você quer chegar. Quando você começa realmente a enxergar esse processo, né, esses 3 pontos principais, que é o seu ponto de partida, que é o caminho que você conduz e a transformação aonde você chega, muita coisa começa a mudar, porque você realmente consegue trabalhar com mais profundidade e mais domínio do seu conhecimento. Você deixa definitivamente de oferecer práticas soltas e começa mesmo um processo de entendimento dentro da sua pesquisa, né? Aplicando, colhendo resultados, refinando esses resultados. Então, isso vai reverberar em diversos aspectos da sua profissão, da sua carreira. Primeiro, na sua comunicação. Muitas de vocês falam assim, Fê, meu trabalho é muito potente, eu aplico práticas, eu tenho resultado, mas eu não sei falar o que eu faço, né? E aí, isso é muito importante, você vai realmente refinar essa comunicação, você vai ter essa clareza, de fato, dentro da sua comunicação. E o segundo ponto, que é muito crucial quando você chega nessa clareza, é que você consegue se posicionar melhor enquanto uma profissional que tem um método claro, objetivo, profundo, que atinge resultados com intencionalidade e que consegue dominar esse refinamento desse trabalho cada vez mais.
Então, quando você visualiza essa grande estrutura, né, você consegue realmente ter esse domínio dos seus resultados e você consegue ter essa clareza de como é que você vai atingindo essa transformação cada vez mais refinada, cada vez mais profunda, e as pessoas vão sim percebendo a maturidade do seu trabalho, né? Como eu sempre falo aqui, queridas, o nosso método ele não é algo que a gente inventa do zero, tá? Não existe isso. Para mim, não existe começar do zero. Isso eu acho uma grande crença, porque ninguém começa do zero. A gente começa dessa experiência que a gente tem de vida desde quando a gente nasceu até o momento que a gente chegou até aqui. Então, a gente começa a identificar aquilo que a gente vai reconhecendo de fato que faz parte de uma linguagem que a gente tem propriedade para falar. Por isso que eu falo da autenticidade ser das grandes chaves para você apresentar um trabalho com coerência, né? Então, você começa reconhecendo o que é seu, qual é a sua linguagem, quais são os seus conceitos, qual transformação mora no seu próprio corpo, e a partir daí você organiza e desenvolve uma estrutura metodológica para que você possa ter sustento nessa base de servir que você vai construir. E o método bem feito, ele sempre vai se desdobrar em inúmeras formas de aplicação, né? Então, ele nunca se fecha ali apenas a aulas, por exemplo. Não, depois você vai vendo que você pode começar a montar workshops, você pode ter atendimentos e acompanhamentos individuais, você pode dar palestras sobre o seu assunto, enfim, fazer criações artísticas. São inúmeras possibilidades quando você realmente vê e visualiza toda essa estrutura na sua frente, e entende os porquês e os oquês e os conceitos que o seu trabalho carrega. Essa aula fez sentido para vocês? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Me conta se essa série tem ajudado vocês aí a clarear um pouco mais nesse ano de 2026, para vocês começarem a trabalhar e a acreditar cada vez mais no trabalho autoral de vocês. Me contem aqui para mim. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, divulgue para as mulheres e homens, pesquisadores corporais que merecem desenvolver um método autoral e simbora fortalecer aqui o nosso clã. E se você quer um atendimento gratuito comigo para a gente falar do seu método, para eu olhar o seu trabalho de perto, o link para o nosso formulário aqui de sessão de direcionamento está aqui embaixo. São poucas vagas porque é gratuito, mas eu respondo cada uma de vocês que entram em contato comigo e a gente marca assim essa conversa para que você realmente possa visualizar o tamanho da potência do seu método autoral e para que você não perca mais tempo pensando se vale a pena ou não ancorar e manifestar um trabalho autoral no mundo. Né? Um trabalho autoral ele te dá muitas possibilidades, muita liberdade, realmente uma escolha de um novo modo de vida para que você viva e possa servir o seu conhecimento, sendo bem valorizada por ele, tá, queridas? Então, espero que vocês estejam gostando. É isso por hoje e até o próximo. Vão sair aqui sempre 3 vídeos por semana. Então, são vídeos mais curtos, mas são 3 vídeos por semana. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aqui para mim, deixa o seu like e simbora fortalecer o nosso clã.